Recording is on. Então, bom dia. Vamos dar início ao nosso dia 9 da nossa capacitação online, formulários do Cadastro Único para entrevistadores. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Então, o Manual de Boas Práticas do curso formulário diz que vocês têm que entrar na plataforma 10 minutos de antecedência. Se tiver alguma dúvida, aperta o botão levantar a mãozinha, que é essa mãozinha que fica aqui embaixo, na barra, né? E manter o microfone desligado para não dar microfonia ou interferir durante a aula. E, se possível, usar fone de ouvido, que melhora, né, a sua percepção da aula e o envolvimento também. Bom dia, Ana Lúcia! Também deu um bom dia aqui no chat. Então, hoje é o nosso dia 9, transmissão da aula número 18 e 19. A aula vai durar, em média, 30 minutos. Como eu sempre digo, eu gosto que a aula até dure mais, porque o importante é que vocês participem, tirem todas as dúvidas e que amanhã, no teste, nota 10 para todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo vai passar com 10, porque eu vejo vocês respondendo aqui no chat, é uma coisa que dá até orgulho. Então, todo mundo, com certeza, vai passar com 10 assim amanhã. Bom dia, Rosimeire. Em nome de Jesus, eu creio. Temos que ter fé. A fé é o princípio de todas as coisas. Tendo fé, você consegue. A fé é estudar, né? Que só a fé também. Vamos ter fé e estudar, porque depois, nota 10. Vamos Verdade, lá. Deus é justo, professor. Tem que ter fé, mas tem que estudar. Tá certo. Então, nossa aula 18, ela vai durar em média 20 minutos. O objetivo da aula é conhecer os conceitos de pessoas em situação de rua, conhecer os procedimentos para o cadastramento de pessoas em situação de rua e aprender a preencher o formulário suplementar 2. Eu vou colocar aqui no mosaico, que eu quero ver de vocês aí quem tem o formulário suplementar 2. Vamos lá, eu quero mostrar assim para mim, Abram a câmera, quem tem câmera, mostra. Professor, eu tenho o formulário suplementar 2. Quem não tem câmera pode falar aqui no chat. Professor, eu tenho o formulário suplementar 2. Professor, eu tenho. Professor, eu imprimi a minha cópia. Professor, eu sou interessado, eu estou participando. Eu tenho o formulário suplementar 2. O formulário suplementar 2 é esse formulário que tem essa partezinha amarela aqui em cima. Olha lá, a Joana Dark dizendo que tem o dela. A Rosicleide também disse que tem. Eu estou acreditando em vocês, hein? Ana Lúcia disse, eu tenho o formulário suplementar 2. Então vamos acreditar em vocês e vamos dar sequência à nossa aula de hoje. Eu vi aqui o pessoal abrindo a câmera, mostrando que tem o formulário suplementar 2. Vamos lá. Opa, volta aqui. Então, os pontos de atenção na aula de hoje. O que é que vocês têm que ter atenção na nossa aula de hoje? Olha lá. O ponto de atenção, conceito de pessoa em situação de rua, o fluxo de trabalho para o cadastramento, casos excepcionais, entrevista na rua. Presta atenção, olha aí, já vai a primeira dica da aula. A pessoa em situação de rua, você entrevistar ela na rua é um caso excepcional, só nos casos mais extremos, tá bom? Você não deve levar em consideração essa primeira coisa, em consideração, esse primeiro ato. Você pode entrevistar na rua, mas é um caso excepcional. O suplementar 2, um por pessoa. Então, cada pessoa, a segunda dica de hoje, cada pessoa em situação de rua deve ser preenchido um formulário desse. Então, se a família inteira mora na rua, está em situação de rua, e são 5 pessoas, serão 5 formulários desses, um para cada pessoa. Informações específicas da pessoa em situação de rua, preenchimento do formulário principal, pessoa em situação de rua aí. Bloco 1, endereço da instituição. Bloco 2, não preencher. Bloco 3, não preencher os quesitos. 3.7, 3.8, 3.9. Vamos lá. Então, para você não esquecer, eu procurei uma figura na internet que tinha uma pessoa com 2 dedinhos assim, para ele esquecer, Formulário suplementar 2, não esqueça. Pessoa em situação de rua, formulário suplementar 2. Vamos lá. Primeira pergunta aí para vocês. Como marcar a utilização do formulário suplementar 2 no principal? Então, eu estou aqui com o principal, fazendo a entrevista, carregando aqui, escrevendo os primeiros dados. Como é que eu vou marcar aqui?
No principal, que eu vou usar o formulário suplementar 2. Vamos ver se alguém lembra. Isso aqui nem precisa ter lido no AD, que nós falamos disso várias vezes. A Rubia falou, eu falei, várias vezes. Até disse, não é a quantidade, é qual. Não é a quantidade, é qual. Onde é que eu marco? No formulário principal, que eu vou usar o formulário suplementar 2. Onde é que eu marco? Como é que eu faço a marcação da utilização? Tempo! Vamos lá, quem sabe? Se o senhor não souber isso aí, eu desligo tudo aqui e vamos embora. Não é possível! Vamos lá, quem lembra? Olha, você como entrevistador vai utilizar o formulário suplementar 2. Eu quero saber como é que eu faço a marcação aqui no principal. Ó. Como é que o digitador vai saber que você utilizou o formulário suplementar 2? Vamos lá. Primeira pergunta. A Rosiclene disse que é no item 1.09. Será que ela está certa? Quem concorda com a Rosiclene diz que é professor. Eu concordo com ela. Eu concordo, professor. Eu concordo. No 1.9. Muito obrigado pela participação. Vamos lá, Rosiclene 1.09. Alguém já disse que concorda com ela. Quem concorda com a Rosiclene, escreve aqui no chat para mim. Professor, eu concordo com ela. É 1.09. A Lúcia disse que sim, a Rosa disse que sim, a Keila disse que concorda. Então, vamos lá. Tá certo, eu vou marcar aqui, ó. Eu vou aproximar. O meu formulário principal ele é todo riscado. Você não repara, tá? Não repara, não. Mas aqui, tá aí, tem 1.09, olha. 1.09. Deixa eu marcar aqui com o dedo. Vamos estar aqui, ó. Então, no 1.09, eu vou indicar que eu estou utilizando o item 1, o quesito, né? 1.09, o item 3, suplementares, número, e lá eu vou colocar. Eu estou utilizando o formulário suplementar 1 e o 2. Certo? Todo mundo acertou. Parabéns para vocês, que vocês estão, ó, afiados hoje. Muito bem, estou estudando bastante para tirar 10 amanhã. Porque eu não aceito toda nota que não seja 10, de todo mundo. Vamos lá. Acertaram, bacana. E aqui eu trouxe para vocês, olha. Então, eu vou marcar onde? A resposta certa. O item 1.09 e a opção 1 e 2. Escrever I2 na opção 3. Como está aqui, ó. Se eu utilizar o formulário suplementar 2, lá no quesito 1.09, no item 3, eu vou colocar I2, conforme está mostrando na figura, tá bom? Como nós já falamos várias vezes sobre isso, não é a quantidade, é qual. Não esqueça disso. Não é a quantidade de formulários, é qual formulário. Vamos lá. Agora, isso daqui é para quem estudou na EAD. Quem estudou vai saber responder. 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 Então, aqui para nós, vocês vão dizer para mim. Tem várias características da população de rua. Tem várias características. Eu quero pelo menos uma. Você vai dizer para mim, professor, uma característica da população de rua é essa. Eu separei 4 nos próximos slides, mas vocês têm que dizer para mim pelo menos uma. Vamos ver, quem sabe? Quem estudou na EAD vai saber responder. Quem estudou na EAD vai saber responder. Bora lá, vamos ver se alguém estudou. Não me desapontem, por favor. Olha a musiquinha, vamos ver. Eu quero uma característica. Olha no chat, você vai dizer no chat aqui para mim, professor, a característica da população em situação de rua é, e vai escrever para mim, pelo menos uma. Vamos lá. A Rose está pedindo para o pessoal falar. Vamos lá, gente. Fiz EAD não, fiz EAD não. Você não pode dizer isso pro professor, tem que dizer que fez. Vamos lá, quem leu no EAD vai saber responder. Não acredito não, gente, que ninguém fez a aula, não é possível. Eu vou ter que criar um aluno fake para dar a primeira resposta, aí vocês vão responder depois. Eu acredito que alguém ainda está digitando a resposta, né? Aí por isso que demora um pouquinho. Com certeza é isso. Porque não é possível que ninguém saiba. Uma característica. Professor, pode falar. uma característica. Uma delas são aquelas pessoas que moram em praças,
em jardins ou em prédios abandonados. Então, a característica é ter um logradouro como moradia. Isso. Como é o nome de quem falou? O nome qual é? Josiane. Josiane, parabéns para você. Você salvou a pátria hoje. Porque ninguém respondeu. Bom, a Ana Lúcia também respondeu aqui. Professor, pessoas que moram debaixo de viaduto e praça. Muito bem. Olha aí, Josiane, o pessoal tudo respondendo. A mesma coluna só responde. Vamos lá, gente. Então aqui eu separei 4 características, tá bom? Que é para você ficar mais fácil de decorar. Eu coloquei nuvenzinha, fiz bem colorido. Aí vocês, quando eu compartilhar lá no grupo PDF, vocês pegam isso aqui e botam de fundo de tela no computador de vocês. Vocês, de vez em quando, olhar, lembrar. Então aqui, ó. Característica da situação, da população em situação de rua. É um grupo heterogêneo, que significa que não é só um tipo de pessoa, né? Não são só pessoas do sexo feminino, do sexo masculino, são pessoas de todos os tipos, é um grupo heterogêneo. Possui em comum a pobreza extrema. A pessoa não mora na rua, não é por opção, eu vou morar na rua porque eu quero. Não, é porque a única opção que ela tem é aquela, ela não escolhe. A única opção é aquela. Vínculos familiares rompidos, né? E fragilizados, porque geralmente ela não tem uma família ou não quer manter esse vínculo, e por isso se desliga da família e vai ter a rua como logrador. E aí, a última opção, que é a que vocês falaram, né, que a Ana Lúcia falou, obrigado, Ana Lúcia, pela participação, que a Keila falou aqui no chat também, obrigado, Keila, e que a Josiane falou por áudio. Utilizam logradouros públicos como moradia. Olha, é fácil demais. Se vocês decoram esses 4 itens aí, ó, já está no grau. Então, qual é a abordagem da população em situação de rua? Olha lá, vamos aprender isso aqui, é importante. Devido à peculiaridade do modo de vida das famílias de pessoas em situação de rua, a abordagem para o cadastramento dessas famílias exige uma preparação prévia a ser promovida pela gestão local, juntamente com a proteção social especial. Então, isso aqui, qual é a dica? Você não pode, que geralmente o CRAS ele faz parte da proteção básica. Então, você não pode colocar o formulário embaixo do braço e ir fazer a entrevista com a população de rua. Não é assim. E você tem que ir lá com a proteção especial e vão juntos elaborar estratégias para fazer o cadastramento dessa população específica. Não é o entrevistador, você não vai colocar debaixo do braço. Mas vai ter que ter um projeto, uma situação, uma reunião, para que faça estratégia para fazer esse cadastramento, tá bom? Onde cadastrar a população? O cadastramento deve ser feito em locais determinados pela gestão municipal. Vamos lá. Em pontos rotineiramente utilizados para todas as famílias, em locais especialmente designados para atendimento desse público, em rua, em casos excepcionais, na rua em casos excepcionais. Então, vocês devem utilizar os locais que essa família frequenta, que o poder público faz o atendimento delas. E aí a rua é em último caso essa família não tenha nenhum tipo de contato com o Estado, aí sim você vai relacionar na rua. Mas se tiver qualquer outra opção, opte pela outra opção, tá bom? Vamos lá. Como e onde utilizar os suplementadores? O formulário suplementador é de preenchimento obrigatório para entrevista com pessoas em situação de rua. Então, eu não posso preencher, se a pessoa está em situação de rua, eu não posso preencher aqui só no formulário principal e deixar para lá. Não. Para que a gente saiba, que o Estado reconheça a característica dessa pessoa em situação de rua, você tem que preencher o formulário suplementar 2. Não pode esquecer. Pessoa em situação de rua, formulário suplementar 2. Esse formulário, novamente repetindo, para vocês esquecer, esse formulário deve ser preenchido para cada pessoa que esteja em situação de rua. Vamos conhecer os quesitos suplementadores. Vamos lá. Identificação e controle. Essa parte, nós já falamos dela 2 vezes. Vocês lembram que nós falamos que no formulário principal tem um bloco de identificação e controle. Então, no formulário principal, e formulário suplementar 1 e formulário suplementar 2, a identificação e controle devem ser idênticas. Você deve preencher igual em todos eles, tá bom? Bloco 2, identificação da pessoa. Vamos lá.
Os dados desse bloco caracterizam a pessoa em situação de rua. O número, esse número de ordem, é aquele número de ordem da pessoa lá, olha, registra sequencialmente com 2 algoritmos, sempre de acordo com a ordem que a pessoa foi listada na lista de componentes da família, lá do formulário principal. Não sei se vocês lembram, não precisa abrir meu formulário para mostrar para vocês. Então, lá no formulário principal, vocês vão escrever o número de ordem da pessoa e o nome do componente. Quando chegar aqui, você vai colocar o número de ordem dela aí no quesito 2.1. Identificação da pessoa, preenchimento obrigatório, para registrar o nome completo da pessoa. 2.03. NIS e PIS, isso aí é de preenchimento obrigatório. Preencha esse quesito com o número de identificação social de cada componente da família, que pode ser também o número de inscrição no Programa de Integração Social PIS ou no Programa de Informação de Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Caso a pessoa não tenha NIS, deixa o quesito em branco. Depois que a Caixa atribuiu o NIS, a pessoa e essa informação for disponibilizada ao município, esse número pode ser transcrito para esse quesito. Então, caso a pessoa não tenha o PIS e nem o PASEP, você vai deixar em branco e o digitador vai cadastrar ela. Depois que o sistema atribuir o NIS a essa pessoa, aí escreve o NIS dela aí. 2.04. Onde essa pessoa costuma dormir? Você vai marcar aí, ó. Isso é de preenchimento obrigatório. Este quesito busca o local em que o entrevistado habitualmente passa as noites. Observe que a soma dos dias assinalados em cada item não pode ultrapassar o número de 7, por ser a quantidade de dias que eu falei de uma semana. Tá vendo aqui, ó? Onde a pessoa costuma dormir. Então, a gente deve marcar o número de dias da semana. Quantos dias da semana? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6, 7. Acabou. Semana tem 7 dias. Você vai dizer, durante a semana, quantos dias essa pessoa utiliza a rua para dormir. Não pode ultrapassar 7. Você vai colocar aí, ó, onde é que ela dorme? Na rua, no albergue, em domicílio particular ou em outros lugares. Você vai dizer onde é que ela está dormindo durante a semana. Há quanto tempo a pessoa vive na rua? É de preenchimento obrigatório. Esse quesito busca investigar o período de tempo em que o entrevistado encontra-se em situação de rua, utilizando como locais de moradia ou pernoite os espaços de tipos variáveis listados no quesito anterior. Vamos dizer aí quanto tempo ela mora na rua. Entre 2 meses, entre 1 mês e 2 anos, entre 1 e 2 anos, entre 2 e 5 anos, entre 5 e 10 anos, mais de 10 anos. Vai marcar aí um X. Essa marcação você já sabe como faz. Já aprendeu lá atrás. Caneta esferográfica azul e o xizinho. Não é bolinha quadrado, é o xizinho dentro do quadradinho. Quais os principais motivos pelos quais a pessoa passou a morar na rua? Esse se limite muito para marcação. Então, você vai dizer para mim qual o motivo, né? Que a pessoa passou a morar na rua. Também marcando com xizinho. Se for vários motivos, pode marcar vários. É legal que o próprio cadastro, né, o próprio formulário está escrito ali, já tem a dica. Se ele esquecer, só olhar ali embaixo. Admite por marcação. Há quanto tempo mora nessa cidade? Vai dizer quando a pessoa está residindo nesse município, né? Você vai marcar aí qual o tempo. De 1 a 6, entre as opções que tem aí. Aí vai dizer se a pessoa mora com a família na rua, sim ou não. Quando é que marca sim? Para aquele entrevistado que respondeu viver com outros familiares ou cônjuge. Neste caso, é necessário preencher adequadamente as informações sobre os componentes da família existentes no bloco 3 do formulário principal de cadastro. Para aquele entrevistado, e não para aquele entrevistado que respondeu morar sozinho. Então, tem que atentar isso daí, viu? Não pode preencher de qualquer jeito. Se for sim, tem que escrever depois os outros que moram na rua também. Se for sozinho, só ele, vai ser só um formulário suplementar 2. Tem contato com parentes? Aí vocês vão falar aí. Essa pessoa tem contato com parente que vive fora da rua. Você vai dizer, se tem contato todo dia, semana, mês, ano, quase nunca ou nunca. Também, preenchimento obrigatório. 2.10. Nos últimos 6 meses, frequentou ou participou de alguma atividade comunitária? Esse que existe muito por marcação. Então, você vai dizer se a pessoa frequentou a escola, associação, cooperativa, movimento social. Não sabe, não lembra, nunca, ou não respondeu. Preenchimento obrigatório também. Nos últimos 6 meses, foi atendido em alguns lugares do estado abaixo?
admite múltipla marcação. Se ele frequentou o CRAS, o CRES ou o Centro Pop. Investimento obrigatório. 2.11. Nos últimos 6 meses, foi atendido em algum dos lugares do estado abaixo? Este quesito admite múltipla marcação. Centro de referência social do CRAS, CRES, e aí na parte de baixo. Nós lemos só os 3 primeiros de cima. O de baixo. Instituição de acolhimento governamental, albergue, abrigo, etc. Instituição de acolhimento não governamental, hospital ou nenhum. 2.12. Alguma vez teve emprego de carteira assinada? Vai perguntar também. Ele está explicando aí embaixo quando você marca essas opções. O sim, para aquelas pessoas que já tiverem emprego de carteira assinada. O não, para aqueles entre entrevistados que responderam morar sozinho. E não sabe, para aquelas pessoas que não sabem, se lembram se já tiveram emprego de carteira assinada. Vamos lá? O que faz para ganhar dinheiro? Esse quesito a gente vai saber. Como é que a pessoa faz para sobreviver, né? O que ela faz? Ela trabalha em quê? Aí tem as opções. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos marcar para a gente quais opções que a pessoa faz para sobreviver. Cadastramento diferenciado. Aquelas atenções que a gente tem que ter na hora de preencher esse quesito aí. Caso o entrevistado declare a opção 4, catador de material reciclável, pergunte se ele deseja ser identificado como tal no quesito 2.0, formulário suplementar 1. Lembra que nós falamos sobre isso ontem? Vocês falaram que às vezes a pessoa é catador de material reciclável, mas não mora na rua. Nesse caso, é a pessoa que está em situação de rua, mas que também é catador de material reciclável. Aí você vai perguntar se ela quer ser identificada como. E aí, responsável por unidade familiar, o RF, a assinatura dele. É aquela declaração, né? Sobre a lei está declarando que as informações que ele está falando são verídicas. Né? E agora a perguntinha, que essa não admite erro nesse momento. A pergunta é, vamos lá ver se vocês estão ligados. Ah, tá, vamos ter uma pergunta aqui. Pessoas que vivem debaixo do viaduto. Ah, tá certo, tem pergunta. Vamos lá, então agora eu quero perguntar para vocês. Quantos formulários suplementar 2 eu devo usar por família em situação de rua? Quantos? Quantos formulários suplementar 2 eu devo usar por famílias em situação de rua? Quantos? Vamos ver aí, se vocês sabem. Bom dia, Cleide. Tem todo mundo aqui no chat. Quantos formulários suplementar 2 eu devo usar? Para cada componente da família. Valeu, Josiane, pela participação. Tá certo. Concordo com ela, professor. A Aline Castro está dizendo, devo usar para cada Fala, pessoa. Keila. A Rosicleide disse o quê? Depende de quantos membros. Muito bem. O Balber disse, 1 por pessoa. Vocês falam, filha, é bom demais. Aí enche o coraçãozinho do instrutor de orgulho. Estão sabendo tudo. Ana Lúcia disse 1 por pessoa. Muito bem, Ana Lúcia. Está certíssimo. Parabéns pela participação. Obrigado pela participação. E aí temos uma atenção agora. Atenção! Lembre-se de que deve ser preenchido um formulário suplementar 2 para cada pessoa que esteja em situação de rua. Então, aqui, todo mundo que falou, Daniela, Aline, Rosicleide, Bárbara, Ana Lúcia e a Adriana Ferreira, todos acertaram. Estão respondendo igual. Nossa atenção aqui. E também a Josiane falou pelo chat, né? Obrigado, tudo certo. Quero saber de vocês, alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas? Se tiver dúvida, escreve no chat, professor. Eu estou cheio de dúvida. Se não tiver dúvida, diz não. Eu vou entender. Olha aí, a Natália está falando que não tem dúvidas, a Ariana Ferreira disse que também não tem. Eu imagino que a maioria também não tem. Todo mundo, ó. Responsável familiar diz que não tem. O Joana Dark disse que até agora também não tem dúvida. Então, tá tudo certo. Quer dizer que se cair aí uma pergunta... Daniela, nós acabamos de falar sobre o formulário suplementar 2, Daniela. E que nós devemos preencher um formulário para cada pessoa que está em situação de rua, tá bom? E o que é importante, que você não deve cadastrar de qualquer jeito, que deve ser uma ação conjunta com a proteção social especial. E que só deve ser feita entrevista na rua em ocasiões excepcionais. Esses são os pontos-chave que você não pode esquecer.
Vamos para a próxima aula. Agora eu passo a palavra para a nossa querida instrutora Rúbia, lá do Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, Rúbia! Bom dia, Roraima! Bom dia, pessoal! Tudo bem por aí com vocês? Como estamos? Bom dia! Bom dia! Depois de uma aula contagiante como a do Hermes, eu fico muito preocupada. Gente, ele já explicou tudo. Eu só vou fazer assim uns pormenores, porque a gente, assim, precisa fechar as aulas. Bom dia, professora. Bom dia, Daniela. Bom dia, Rita. Bom dia, Ariana. Bom dia, Rose. Bom dia, Keila, Natasha. Joana Dark, ela não respondeu ainda, mas eu acredito que vai me dar um bom dia. Bom dia, pessoal. Nossa, hoje a gente já está quase encerrando as aulas, a gente fica assim, com o coraçãozinho na mão, né? Porque nos dias que a gente... Bom dia, Joana Dark. A gente conversa com vocês, a gente vai passando informações que a gente precisa passar, mas o que é muito rico é essa troca que nós fazemos aqui, quando vocês dão exemplo, quando vocês perguntam, essa troca de conhecimento, ela é para o resto da vida, para todos nós. Então, esse momento que é contagiante também, nós recebemos informação, recebemos energia, recebemos uma expectativa do que está acontecendo em Roraima, né? Como estão todos os atendimentos, como estão as famílias brasileiras. E através do oi, do bom dia, nós sabemos como o entrevistador chega e comunica a todos e todas. Mara, bom dia, Ana Lúcia, bom dia para todos. Então, vamos iniciar a aula. Hoje nós vamos falar da aula 19. Isso. A aula 19 ela tem o objetivo de conhecer os procedimentos de encerramento da entrevista, né, da população de rua. E recorda os quesitos de avaliação do curso e os critérios para aprovação. Então, no final, eu vou estar falando para vocês sobre como é a avaliação que nós vamos fazer as atividades na plataforma e qual será o peso de cada atividade, para que vocês façam, tirem 10, claro que vão tirar 10, isso eu não tenho dúvida porque eu vejo a participação de vocês, eu vejo que também vocês participam no portal, estão fazendo diariamente, após as aulas, os exercícios, então, bora lá, vamos que vamos. Próximo slide, por favor. Então, como proceder durante a encerrando a entrevista? Nós vamos ver ali, ó. Pode voltar um pouco. Que o entrevistador, ele senta junto com o entrevistado e faz a entrevista. Então, cada local, ele se adapta à realidade daquela situação. Pode levar um banquinho, você pode sentar ali. Você pode ficar em pé. Isso é uma decisão do entrevistador. Mas é importante o entrevistado se sentir bem à vontade para dar as informações que a gente precisa. Porque exatamente essa população, ela é um pouco, vamos dizer, que não se achega rapidamente. Então, a gente vai ter que ter um cuidado na abordagem. Por isso, bem lembrado, o Hermes colocou que nós vamos contactar o gestor municipal, vai contactar, vai conversar, vai fazer uma reunião com o CREAS. O CREAS é que faz atendimento da população de rua. Aqui nós temos o Centro POP, que já é direcionado somente para a população de rua. Então, aqui no caso, o gestor vai até o POP, Centro POP, para conversar com o gestor, para abordar as pessoas que ele precisa em determinadas ruas que ele precisa fazer a entrevista, ok? Então, é no CREAS. Vamos lá, pessoal? Pode passar, por favor? Isso, obrigada, Hermes.
Então, o encerramento da entrevista. Como o formulário quer que nós passamos essa informação, nós vamos passar. O contato com o entrevistado é finalizado após o preenchimento de todo o formulário. Então, como disse o Hermes, e aí vou só relembrar que a gente vai fazer o principal e depois a gente vai estar fazendo o suplementar 2 para que você possa. O que é o. A Joana Dark está perguntando o que é o CREAS. Volta lá no slide, fazendo um favor, por favor. Volta, mais um. Ah, não tem aqui. Ah, tá no slide do Hermes. Então, o CREAS é o centro Uga, de... eu acho que ela só está falando que aqui é o CREAS. Não, aqui é o CREAS. Ok. É verdade. Concordo. Obrigada, Hermes. Isso mesmo, aqui é o CREAS, legal, entendi. Aqui eu falei que era o POP, né? E aí vocês são o CREAS. Isso, legal. Bacana, muito bem. Obrigado pela participação, Joana Dark. Então, voltando aqui no slide, nesse momento, lembre ao entrevistado que as informações prestadas ao cadastro único são sigilosas e poderão somente ser utilizadas para formulação e gestão de políticas públicas e realização de estudos e pesquisas. Então, a gente tem que deixar ele seguro que essas informações elas não vão afetar a vida dele de forma a não ser incluir ele em algum programa que ele esteja em perfil. Mas ali, naquele momento, você só vai dizer isso, que essas informações são sigilosas e conforme dispõe o nosso decreto 6.135, de 26 de julho de 2007, e a portaria número 10, do 30 de janeiro de 2012, que regulamenta toda essa nossa prática sobre essas informações dentro da gestão. Então, a gente só vai dar essa informação. Por isso, assegure às famílias que as informações prestadas não serão publicadas. E também reafirme que as famílias são responsáveis pelas informações prestadas. Tá certo? Pode passar para o próximo. Ao encerrar a entrevista, lembre-se de A. Verificar se o formulário está devidamente preenchido. Você vai olhar os formulários que você vai preencher antes de terminar, para você verificar se está tudo preenchido, se não está faltando informação, se não deixou de anotar algo. Tá certo? B. Ler para o responsável familiar a declaração contida no bloco 9 e no comprovante de prestação de informação. Então, você vai fazer isso para que ele seja informado naquele momento de como é o procedimento do cadastro único após o término da entrevista. C. Informar o entrevistado que, próximo slide, próximo isso, não, tá. Aí, no D, agradecer ao entrevistado. E E, coletar obrigatoriamente a assinatura do RF, que é o responsável familiar, no bloco 9 dos formulários. E registrar o número de pelo menos um telefone e e-mail da família, caso existam, né? E que receberá, você vai informar também que esses e-mail e esse celular receberá as mensagens para alguma atualização, para algum programa, para verificar se, né, se está tudo ok. Então, esse será um contato entre vocês e o entrevistado a partir daquele momento. Solicite ao RF que assine o ateste de concordância. Tá certo? Essas informações. Pode passar. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu estou fazendo a leitura, mas vocês podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Quando a gente vai... Tá. Ao encerrar a entrevista, então, na F,
preencher cuidadosamente o comprovante de prestação de informação e destacá-lo e entregar ao RF. Então, você terminou de entrevistar, você vai destacar, eu não tenho aqui, você vai destacar a parte que destaca e entregar ao RF após a entrevista. De todos, tá, pessoal? Então, a gente tem que ter, toda vez que a gente for fazer a entrevista, a gente tem que fazer isso. É repetido em todas as entrevistas. Solicitar, na G, solicitar ao entrevistado que assine e ateste de recebimento do comprovante de prestação de informações, tá? E H, ler ao RF o termo de autorização para o envio de mensagens via celular e e-mail, e se o RF concordar com o termo, preencha ou ateste com o número de telefone celular. Então, nós temos que ter bem claro aí o principal, que o papel nosso como entrevistador é essencial e o seu trabalho, o primeiro passo para muitas pessoas tenham acesso às políticas públicas como saúde, educação, renda e trabalho, e mantenha esse manual de entrevistador sempre à mão. Então, estude sempre para revisar, porque nós estamos sempre com demandas novas, e quando a gente olha para cá, a gente vai enxergar como atender essas pessoas melhor. Então, sempre a gente tem que ter em mãos o manual. Tá certo, pessoal? Pode passar para a próxima? Alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar. A Daniela não tem dúvida. A Natasha não tem dúvida. Ai, pessoal, então vai ser nota 10 na prova, né? Que bom! Ó, Hermes e eu estamos, assim, muito felizes com vocês. Mara também não. Ok, é muito, assim, simples, mas são detalhes. A Rose também não, são detalhes que a gente não pode esquecer, senão fica inválido o cadastro. Você foi lá naquela rua, você atendeu aquela pessoa, mas quando a gente deixa de anotar algo, aí você invalida aquela entrevista. Você tem que validar. E para validar, você tem que tomar todos esses cuidados que a gente está falando para vocês, conforme o cadastro único nos passa. Rita, não tem dúvida? Beleza. Verdade, né, Daniela? Então é isso. Porque, assim, eu já trabalhei muito, gente, na ponta. Por isso que eu falo para vocês, a gente da ponta, a gente sabe que na hora lá acontece alguma coisa e aí a gente acaba passando algumas situações que, de repente, pode tirar o foco daquela entrevista. Então, a gente sempre lembrando isso, sempre lembrando desses detalhes, nós vamos estar dando uma qualidade no nosso trabalho, um acabamento bem dado nessa entrevista. A Joana, ela perguntou, professora, quando eu preencher o e-mail, eu vou preencher com letra maiúscula ou minúscula? Pessoal, o padrão é tudo maiúsculo, tá? Sempre padroniza assim que é melhor. Todo maiúsculo, tá? Tudo maiúsculo. Porque na hora que você digita no sistema, ele coloca do jeito que tem que ser. Tá certo? No formulário manual, você preenche tudo maiúsculo. Tá certo, Joana? Então, obrigada. De nada, pessoal. Próximo slide. Eu acho que aqui a revisão é amanhã. Só que eu vi aqui um detalhe, pessoal, a revisão é amanhã. Nós vamos estar fazendo uma revisão. Eu vou passar para vocês agora, peraí, que a gente não colocou aqui na tela. Só um minuto, Hermes, eu já... eu vou ler para vocês aqui e vocês vão colocar, vou tentar colocar aqui. Tá. Os participantes. Então, assim, o que é importante lá no curso que vocês estão dentro do portal? O total, a média, que é para a gente passar, o participante passar, é 67. A média.
o total que vocês têm que fazer nas questões, nos exercícios, em tudo, tem que dar 84, o total. Então, eles são divididos entre os exercícios, a prova e tudo que vocês têm que desenvolver. Vocês têm que baixar, como eu falei, baixar, clicar em cima das atividades que está em azul para você e vai baixando todas as informações do curso, e aí você vai abrindo no portal ali, vai abrindo para as provas, para os exercícios, para as reações, e essas vão contando ponto. No final, tem que dar, não pode dar menos de 67, tá certo? A média, senão você não consegue ser aprovado. Acima de 8, e o total máximo é 84 de pontuação. Tá certo? Alguma dúvida? Então, nós temos o teste final, amanhã nós temos a revisão, e nós vamos estar com muito carinho passando para vocês, então podem ficar tranquilo, qualquer dúvida amanhã ainda nós podemos tirar, e aí vocês anotem em casa tudo que vocês estão com dúvida, e passa para nós, amanhã a gente vai estar com vocês. Neste momento, então, já que ninguém tem dúvida sobre as orientações, eu vou passar a palavra para o nosso... Sim, só voltando aqui, a Ana Lúcia fez uma pergunta. A prova é no site do MDS? Sim, a prova é no portal do MDS. Esse que a gente pode estar colocando lá no grupo do WhatsApp e também que vocês estão acessando todos os dias, tá? Após a aula, vocês acessam, ok? Tem... Aí, Tamara, bom dia. Pode repetir sobre a média, por favor? Sim. A média mínima que vocês devem atingir é 6,67, ou seja, 6,7, se a gente fosse ver nota escolar. E a nota máxima do curso é 83, tá? Falei 80 e... isso mesmo. Vou falar novamente para vocês. Então, a nota do teste final deve ser ao menos, 64 pontos. Ou seja, você tem que atingir 80% do total do teste. Tá certo? Então, a nota, por exemplo, 67, você passou. Né? Então, a média final total do curso deve ser ao menos 84. Ou seja, você é aprovado com 85. Então, nós temos aí a média de pontuação que vão de 80 e 20 pontos, respectivamente. Nós temos o teste final, nós temos o momento de reflexão e essas atividades, e temos a prova. Então, nós precisamos ser aprovados para poder receber o certificado deste curso. Aí nós precisamos que vocês façam essa pontuação. Tá certo? Então, a prova, vocês entenderam? Eu gostaria que eu explicasse novamente. Eu vou estar colocando lá no grupo também, mais tarde, para vocês entenderem as dúvidas sobre a prova, tá? A prova, no máximo, é 100. Olá, poderia... o Erenildo. A prova, pessoal, não se preocupe com a pontuação. Você pode fazer a prova, você pode ficar tranquilo que quando a gente recebe a prova, o próprio portal ele vai fazer esse cálculo entre as reflexões que você tem que fazer no grupo, as atividades que estão no portal. Então, não se preocupe, tá? A nota, a explicação é 80, mas essa não deve ser uma explicação de vocês, é 84 pontos, tá? E a nota do teste final deve ser ao menos 64. Então, eles não disponibilizam quanto que vale cada atividade, eles disponibilizam o total, tá? A média
final do total do curso deve ser, repito novamente, de 84 pontos. A média final. Mas eu vou estar passando para vocês no grupo e vocês vão ter essa informação. Tá certo? Professora, Sim. a prova ela vai ter horário para ser liberada ou conforme a gente vai avançando lá, ela vai liberar? Ela vai ter horário para liberar. Nós vamos terminar a revisão. Assim que a gente terminar a revisão amanhã, ela será liberada para vocês fazerem, tá? Vocês avançam as atividades. A prova ela será liberada após a revisão que Hermes e eu faremos amanhã. Aí vocês aguardem, mas fiquem tranquilos, tá? Tranquilos que não é. Vocês vão tirar nota 10, pode ter certeza. Com certeza. Essas aulas que a gente teve, com certeza, vocês foram excelentes. Muito obrigada. A Marquiane, ela perguntou assim, olha, poderia me informar quantas questões? Se o Hermes souber dizer, eu ainda não tenho certeza. Então, eu vou informar no grupo, eu vou verificar certinho e informo no grupo do WhatsApp, tá bom? Professor, para acessar a prova é necessário responder todos os exercícios? Sim, é necessário responder todos os exercícios, tá? Mas é assim, pode ser que ela abra? Pode, mas é necessário, eu dou o conselho para vocês, porque nós tivemos uma turma aqui que ela teve problema para abrir a prova porque não tinha feito algumas atividades. Então, é bom abrir e fazer todos os exercícios, tá? Ana Lúcia, espero ter respondido a sua questão. E que dia será a prova? Amanhã. Amanhã, após a nossa apresentação do resumo que a gente vai fazer amanhã, Hermes e eu, e aí vocês vão ter a prova. Natasha, segunda? Não, é amanhã, pessoal. Amanhã que encerra o curso. Que dia será a prova, professora? Mara, Natasha, é amanhã, pessoal. O prazo de entrega da prova, o Igor, também será amanhã, tá? Nós vamos disponibilizar no curso, no grupo, para vocês certinho o horário, tudo. Mas estamos fazendo isso, tá? E lembra a importância de fazer as atividades obrigatórias, especialmente o momento de reflexão e o teste final. Então, você fazendo o momento de reflexão e o teste final, aí vai dar tudo certo. Ok? Vou passar a palavra agora para o Hermes continuar. Muito obrigada, Hermes. Muito obrigado, Rúbia! Amanhã, gente, na revisão, nós vamos falar sobre todos esses assuntos da prova que vocês têm dúvida, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Amanhã eu vou colocar os slides aqui, explicar tudo certinho, pra vocês tirarem todas as dúvidas. Mas o que é importante é que vocês saibam que até amanhã, na hora da aula, que vocês tenham feito todas as atividades e momentos de reflexão do portal EAD. A prova é liberada 2 horas após a aula. E vocês têm até 24 horas para concluir a prova. Então, isso que é importante, por enquanto, é importante que vocês saibam disso. Hoje, parem lá e façam todas as atividades de reflexão, todos os exercícios, leiam tudo, acessem todos os links. Não fica ansioso, não, vai dar tudo certo. E prova, a gente tem um pouquinho de medo, assim, mas vai dar tudo certo, tá bom? Só tenha um pouco de atenção. Eu me lembro, quando eu fiz essa prova, foi presencial. Eu fui um dos últimos a sair da sala, porque eu gosto, ainda mais quando é o formulário, eu gosto de ler com bastante atenção, escrever as letras quando a gente escrevia, né? Que era presencial. Tudo certinho. Então, assim, o segredo é ler com atenção. Nós fizemos várias dinâmicas, né? Uma dinâmica por aula para reforçar o conteúdo, sem contar as perguntas que a gente fazia durante as aulas. Eu acho, na minha opinião, que não tem como você não passar, não tem como. Não, nem que vocês quiserem, eu não quero passar, professor, mas vai passar, porque nós fizemos muitas perguntas, atividades, tá tudo fixado. Vocês acertaram tudo. E até aqueles que erraram, quando os colegas colocaram a resposta certa aqui no chat, aí a pessoa diz, eu errei. E aí acertou. Então, vocês estão, ó, tenho certeza, craque, não tem como não passar. Tá bom? Eu confio em vocês, ó. Eu confio em vocês. Vamos lá, então. Agora é a hora da nossa dinâmica de grupo.
Nossa dinâmica vai ser com base naqueles cards que eu enviei para vocês há 3 dias atrás. Eu fui lá no inbox de várias pessoas, de 13 pessoas, e enviei um por um os cards. E vamos falar deles agora. Se eu chamar alguém e a pessoa não estiver na sala, não estiver por aqui, aí eu leio a descrição. Então a dinâmica vai funcionar da seguinte forma. Esses cards aqui eu enviei para vocês no inbox, e aí a pessoa vai ter que ou digitar no chat ou ler para a gente por áudio a descrição, e os colegas vão ter que dizer depois qual é a família. É cigana? É família pertencente da comunidade de terreiro? É família acampada? Dizer qual o código e qual o grupo populacional tradicional específico, tá bom? É bem fácil, não tem complicação não. Alguém tem alguma dúvida de como vai ser a dinâmica? Alguém tem alguma dúvida? Não tem? Então vamos aqui. Eu vou ficar em pé para ficar melhor para a gente trabalhar, tá bom? Que eu fico mais fácil para a gente entender. Deixa eu ver se a câmera está pegando direitinho aqui. Vou baixar um pouco. Aí. Vamos lá, gente. Então aqui nós temos o primeiro colega. Vamos da nossa colega da CETRABS, que recebeu no chat dela. Rose, qual é o seu grupo populacional tradicional específico, Rose? Fala pra gente. Pode abrir o áudio. Rose, da CETRABS. Oi, presente. Deixou a descrição do seu grupo, que os colegas vão ter que adivinhar. Adivinhar não, né? Porque adivinha quem não sabe. Não tem que dizer pra gente, que já sabe. Qual é o grupo populacional tradicional específico? Fala pra gente, a sua descrição. Família de catadores de material reciclável. Aquela em que um ou mais componentes têm como atividade econômica a coleta de material reciclável e reaproveitável, como papel, papelão, vidro, materiais ferrosos e não ferrosos. A atividade pode ser das ruas e lixões, por isso é comum que esses trabalhadores sejam confundidos com pessoas em situação de rua. Apesar de fazerem da rua seu local de sustento, esta não configura sua sobrevivência dos mesmos termos que para pessoas em situação de rua. Be attention. Muito obrigado, Rose. Então, agora os colegas vão dizer para a gente qual é o código. Coloque lá no chat, ou pode abrir o áudio e responder para a gente. O código e o nome do GPTE. Vamos lá. Você sabe? Ali a Daniela já respondeu, que é 306. Será que está certo? Vamos ver se alguém vai responder para a gente. A Rocicleide respondeu. 306, família de catadores de material reciclável. Será que está certo? Itamara respondeu 306, Mara Franco respondeu 306. Rose, eles estão certos? A Rose perdeu o sinal, então, vamos dizer, os colegas estão certos, é isso mesmo. É o código 306. Estão certos, eu ajudo aí. Obrigado. Correto. Rose, muito obrigado pela participação. Vamos lá então agora. Joana Dark. Joana Dark, é o seguinte, por favor, não diga nem o código e nem o título, diga só a descrição, tá bom? Você pode escrever no chat, você pode abrir o áudio. A Joana sempre participa pelo chat, então eu acho que ela vai participar pelo chat agora. Enquanto a Joana digita ali pra gente, eu vou lendo aqui, tá bom? A descrição pra gente, da Joana. Da Joana é: os extrativistas, já começa dizendo, né? São comunidades tradicionais, baseiam sua subsistência na extração de recursos naturais renováveis e complementamente da agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Inclui-se nessas categorias seringueiros, quebradeiras de coco babaçu, andirobeiras, cavadoras de mangaba, castanheiros, açaizeiros, piaçabeiros e outros. Então, a gente quer saber de vocês qual é essa GPTE, qual é essa população? Vamos lá. Alguém sabe dizer para a gente qual é essa população? 201, família extrativista, será que está certo? Será que está certo? Joana, fala para a gente, é esse o seu código? Confirma aí para a gente. A Itamara disse, 201,
Família Extrativista, Rose, 201. Aline, 201. Mara Franco, 201. O responsável familiar, que eu não sei qual aluno, está dizendo que é 201. Rico Damas, 201. Marquinhos, 201. Joana, família Extrativista. Então, os colegas estão certos. Parabéns. Essa turma é 10! Essa prova, olha, gente, o orgulho do cadastro único vai ser essa turma, pode ter certeza. A Natasha, você consegue abrir o áudio para falar para a gente o seu carro, Natasha? A Natasha não tem áudio, então eu vou ler o card dela, depois ela fala para a gente se os colegas estão certos ou não. Natasha comunidades e povos, essa comunidade, são comunidades tradicionais que utilizam espaços onde se perpetuam valores e símbolos, elementos culturais e tradição de matriz africana. O terreno se constitui em patrimônio imaterial, onde práticas e conhecimentos, técnicas, expressões, instrumentos, objetos e artefatos são reconhecidos pela comunidade como parte integrante do patrimônio cultural, transmitido de geração em geração, com sentimento de identidade e continuidade. Esse é o da Natasha. Você sabe qual é esse? Vamos lá no chat. Quem souber por áudio pode participar. Vamos lá, gente. A Natasha já respondeu para a gente que o dela é 203. Então, quem mais está falando? A Rose Cleide também disse 203. A Cleide, 203. Joana, professor, desculpa a demora. É que eu estou muito... Tudo bem, Joana. Tudo bem. A gente agradece que você está participando da aula, tá? Muito obrigado, Joana, por estar participando da aula hoje. Vamos lá, então. Os colegas já acertaram da Natasha, 203. Família, está lá na nossa tela. 203. Família pertencente à comunidade de terreiro. Vamos para o próximo. O próximo é o Glauber. Glauber, você já está aí digitado, passou para enviar ou quer que eu leia aqui? Ou quer abrir o áudio para falar para a gente, Glauber? O Glauber digitou dele lá no chat. Então todo mundo pode ler lá no chat. O Glauber digitou. É porque o meu chat fica desse lado aqui, por isso que eu... Então vamos lá, gente. Glauber Costa diz para a gente o seguinte: são divididos em. Vamos lá, vou tentar de novo. São subdivididos em Rom, Calon, Sinti, são divididos em três características de fixação e deslocamento. Podem ser nômades, seminômades ou sedentários. Tem espírito viajante e sentimento de não pertencimento a nenhum lugar. Vamos dizer para a gente, qual é essa? Isso daí é fácil demais. Daniel diz que é o 101. Rose Cleide diz que é o 101. Rico diz que é o 101. Natália diz que é o 101. Será que dá certo, Cláudio? Fala para a gente. Fala pra gente, Cláudio, você vai responder corretamente. Oh, meu Deus. O microfone, porque eu tenho uma caixa de som de retorno, por isso fica assim pior. Então, Cláudio, fala pra gente. Cláudio disse lá, ó. Tá sim, os colegas estão corretos. Esse é o código 101, família cigana. Vamos para o próximo. Corretíssimo, essa turma é 10, essa turma é 10. O próximo é a Silene. Silene, tá por aí para digitar para a gente? Prefere abrir o áudio? De que maneira você quer participar? Só falar para a gente, Silene. Como você quer participar, Silene? Vê se a Silene aparece por aqui para dizer para a gente. Vamos lá, deixa eu ler o da Silene então. Aquela cuja sobrevivência vincula-se à atividade agropecuária praticada predominantemente com força de trabalho familiar, em âmbito doméstico, na produção para autoconsumo e comercialização do excedente. A propriedade familiar não pode ser maior do que 4 módulos fiscais, medida de expressa em hectares, e que varia de acordo com as características de cada município. As atividades agrícolas desenvolvidas por essas famílias podem envolver o cultivo de hortaliças, plantas medicinais, frutas, flores, bem como a criação de animais de pequeno porte
e piscicultura, além da produção artesanal e processamento de alimentos e bebidas para o consumo humano. Então, eu quero saber qual é esse grupo populacional tradicional específico. Qual é ele? Quem sabe? Fala pra gente. Tempo. Segundo a Natasha Bessa, esse é o 205. A Daniela diz que é o 204. Rosiclete diz que é o 205. Joana Dark diz que é o 205. Família de agricultores familiares, 205. A Rita, 205. Família de agricultores familiares. Mara, 205. A Cleide, 205. E a Aline Castro, 205. Então, está certo. Qual é 205? Família de agricultores familiares. Vamos para o próximo. Agora, a Rita Damasio. Acho que eu vi a Rita por aqui hoje no chat já. Rita, coloque sua descrição aí para a gente ver. Enquanto a Rita digita o dela, aí eu vou lendo aqui, tá bom? Depois ela fala para a gente se está certo ou se não está. O da Rita é populações tradicionais que residem em pequenas comunidades ou isoladas às margens ou nas proximidades dos rios. Se caracterizam por ter como principal atividade de subsistência a pesca e, por prática, a agricultura de subsistência, com a criação de animais de pequeno porte e extrativismo vegetal. Vamos lá, quem sabe qual é esse código aí? O código, e se souber também, qual é o nome do grupo populacional tradicional específico. Vamos lá, quem sabe? Apareceu ali primeiro a dona Rosa Cleide falando que é 204, Família Ribeirinha. A Natasha disse que é o 204. Quem mais? Quem mais? A Cleide, 204. A Mara, 204. Rapaz, se vocês errarem isso aqui na prova, posso botar na porra, viu? Puxa, nós trabalhamos muito esse tema aqui. A Aline Castro, que é 204, Família Ribeirinha. Tá certo, gente. Parabéns, vocês estão corretos. Vamos para o próximo. O próximo é da Darcilene. Darcilene tem áudio para falar, se não tiver, eu vou falando aqui. O da Darcilene é o seguinte. É aquela que, depois de ter sido assentada em projeto de reforma agrária, firmou com o INCRA contrato de concessão de uso de terras e recebeu o título de domínio inegociável pelo prazo de 10 anos. Essas famílias foram a terra para a produção de bens agrícolas e agropecuários. Vamos ver quem sabe qual é essa. Está vendo? A Rosiclete disse que é o 301. A Tasha disse que é o 301. A Mara, 301. Joana Dark, 301. Darcilene, está aí, Darcilene? Para falar para ele se está certo? A Rita Damasio, 301. A Cleide, 301. A Keila, 301. Então, o código é 301. Família assentada de reforma agrária. Todos acertaram. Muito bom, parabéns. Turma 10! Turma 10! Parabéns. Vamos para a próxima. 302. Vamos para a próxima. É o seguinte. Eu vou mudar esse de lugar porque eu falei o código, não podia falar. Vamos para a próxima aqui, ó. O seu Ildemar está por aí, seu Ildemar, para falar para a gente. Pode abrir o microfone, seu Ildemar. Se eu quiser participar, pode abrir o seu microfone. Vamos lá, então. Essa é a seguinte. Aquela que se encontra organizada em movimentos sociais que lutam por acesso à terra e moradia, tanto na cidade quanto no campo. Os acampamentos são espaços de transição na luta pela terra e pela moradia. Essas famílias podem permanecer acampadas por longos períodos, até que tenham sua situação regularizada. Essa daqui é fácil demais. Essa é muito fácil, não tem como errar, porque a própria descrição fala 2 vezes. Qual é? Isso daqui tá fácil demais. Vamos ver lá quem está acertando. Quem está falando para a gente? Segundo... Subir tão rápido. A Natasha disse que é o 303. A Rosiclete, 303. Famílias acampadas. A Rita, 303. É a Mara, 303. O Glauber, família acampada. Eu não sei quem é o Gondides, 303. A Cleide disse que é o 304. Daniela, 303. Joana 303.
Responsável familiar 303, temos 303. E aí? Será que o senhor Demar está aí para falar para ele se está certo ou se está errado? Vamos ver. Vamos ver se o Demar aparece no chat, fazer para a gente. Se o Demar não está, então, 303, família 14 acertaram. Muito bem. Ê, turma boa demais! É nota 10, pessoal. Parabéns! Eu quero ver essa daqui. Vamos ver se então vamos ver. Eu quero ver essa. Essa daqui é a seguinte, ó. Este quesito não será preenchido no caso de a família... esse quesito será sim preenchido no caso de a família não se enquadrar em nenhuma das categorias listadas. Qual é o código? Vamos ver se o pessoal está ligado mesmo. Vamos ver. Natasha disse que é 000. A Joana 000. Rociclete 000. Daniel 000. Rita 000. Cláudia 000. Aí Tamar disse 000 nenhuma. Cláudia Costa nenhuma. Mara 000. E é bom dia, que eu não sei quem é bom dia, mas está lá no chat bom dia 000. Tá tudo certo, é isso mesmo. O código é 000, nenhuma, não pode esquecer. Tem que colocar o código em cima e escrever embaixo, letra maiúscula, separadinho. Nenhuma, tá bom? Leite disse 000 também. Vamos fazer só mais uma, tá? Tem 4 aqui ainda, mas para não ficar cansativo. Escrevendo nenhuma em letra maiúscula, pessoal. Isso mesmo. Eu vou agora fazer só mais uma, tá bom? Eu vou fazer só mais uma, mas eu vou ler o número e o título do grupo populacional para vocês saberem as que nós não fizemos. Mas vamos fazer a discussão de mais uma, tá? Vamos ficar cansativo para vocês. Deixa eu escolher aqui uma facinha. Vamos lá, sempre primeiro, tá bom? Diretamente beneficiada pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário, que oferece condições para que os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra possam comprar um imóvel rural por meio de financiamento. O programa é composto por um conjunto de ações que promovem o acesso à terra e aos investimentos básicos e produtivos, o que permite estruturar os imóveis rurais. Vamos lá. Qual é o código? Esse é o da Daniela. Daniela está aí? Daniela. Para dizer para a gente se está certo ou está errado, para os colegas colocarem. Natasha, 302. Dona Rociclete, 302. Rita, 302. Marquiane, 302. Cleide, 302. Amara, diz que é o 302. Bom dia, que eu não sei quem é esse, 302. A família assentada na reforma agrária, 301, disse a Ana Lúcia. A Joana Dark disse 302 e a Daniela disse 302. Daniela, está certo? Os colegas estão certos? Responde para a gente. Sim, professor. Eles estão certos. Qual responde para a gente? Sim, professor, estão certos. Não, professor, estão tudo errado. Aí a Daniela disse que sim, que estão certos. Então, vocês até agora estão acertaram tudo. Se vocês merecem, o que é a Rubia que eles merecem? Palmas, porque acertaram tudo. Parabéns, gente. Muito legal, mas eu vou ler isso agora. Palma, pessoal. Muitas palmas vocês merecem. Roraima está de parabéns. Roraima está de parabéns. Pessoal, parabéns. Vou ler agora só o código e o nome do grupo populacional para ficar mais fácil para você não... Isso aí, olha lá. Olha o menino do grupo. Vamos lá, coloca comigo no chat. Joana Dark, parabenizando os colegas, a Mara, a Rociclete. Parabéns, vamos lá. Então vamos ler agora o código e o nome da família, tá bom? 304. Família atingida por empreendimento de infraestrutura. Inclusive, no dia que nós falamos sobre esse tema, citaram o exemplo das famílias que moravam onde é o Parque do Rio Branco hoje. 305. Família de preso no sistema carcerário. Nós também falamos bastante sobre esse tema. E, por último, não menos importante, 202. Família de pescadores artesanais. Gente, muito obrigado por hoje. Gratidão pela vida de vocês. Os novos conteúdos acabam agora. E amanhã a gente vai fazer uma revisão com vocês, bem descontraído, bem legal, para que a gente possa fazer tudo certinho, tá bom? Concluímos tudo, foi muito bom estar com vocês nessa construção do conhecimento. Cada turma que a gente recebe aqui no nosso espaço virtual, nessa nossa casa virtual, né? É muito bom porque a gente constrói conhecimento, faz novas amizades. Eu estou muito feliz
E eu sinto a minha felicidade é maior ainda pelas amizades que a gente construiu. Porque a gente construiu conhecimento, todo mundo junto, né? Que a gente vai tirando dúvidas do que a gente não sabe. A gente consulta os técnicos do Ministério, que é bem legal isso. Né? Aí todo mundo aprende junto. Melhor ainda são as amizades que eu vejo, quando eu recebo mensagens de vocês, falando, professor, aconteceu isso, estou um pouco triste, mas eu vou superar. E eu gosto muito dessa amizade que a gente construiu aqui, porque essa amizade é para a vida toda, assim como o nosso crescimento. Muito obrigado por tudo, gente. Meu coração é só gratidão pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês, a família de vocês, e que vocês tenham um livro de trabalho cheio de realizações e sucesso. Obrigado, gente. Até amanhã. Tchau! Até amanhã, pessoal. Tchau. Gratidão, gratidão, muita gratidão.